Pelo amor de Deus, gente. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, na Tijuca. Eu guardei a reportagem. Foi 2017. Na porta de uma escola tinha um pipoqueiro. Aí a mãe pediu à escola para não deixar o pipoqueiro ficar na porta da escola, porque o menino não podia comer pipoca antes do almoço. E ele pedia todo dia, e ela não podia falar não. Então tinha que tirar o pipoqueiro que está errado. Pode procurar, você que está comigo agora, depois vai no Google e coloca: mãe pede para pipoqueiro ser retirado da porta da escola. Pesquisa, eu pesquisei hoje, está na internet até hoje. Gente, uma mulher que não sabe falar, não. Agora imagina se essa criança não consegue levar um não para pipoca. Imagina uma criança dessa quando crescem, tem que dar a moto do ano, o celular do ano, o tênis do ano, e aí se fala não. Quebra a casa toda. E vamos repetir, repita comigo, escreva aí no chat. Vamos lá. Quem ama, educa. Vamos lá? Quem ama, educa. Meus caros, hoje dirijo-me carinhosamente a você que é pai, a você que é mãe e a você que pensa em se casar e ter filhos. Atendi há pouco famílias, aí repetiram alguns casos, com problemas não simples com adolescentes e jovens. Analisando com o casal a história daqueles filhos e de uma filha muito problemática, todos chegaram à conclusão de que o problema não estava ali, de que o problema veio se arrastando da tenra idade daquelas crianças que não foram corrigidas, que não foram educadas, que não foram formadas na verdade, e agora já numa idade quase adulta, dando muito problema para os pais. E alguns perguntam: mas onde foi que eu errei? Eu sempre dei tudo, eu sempre dei o melhor, eu sempre falei sim. O problema está aí, meu caro, o problema está aí. A palavra vai dizer em Provérbios 22, versículo 6. A palavra é para o pai, para a mãe, também para os professores, catequistas, tios, padrinhos, madrinhas, padres, aqueles que têm aí uma palavra para as crianças. A Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer, dele não se há de afastar. A palavra de Deus é muito sábia, meus caros. Ela não está dizendo para orientar adolescentes, para orientar jovens, para orientar adultos. Ela está falando para ensinar as crianças, educar as crianças, principalmente nos primeiros 7 anos, que é nesta primeira infância que se forma aí o psicológico, as emoções, os sentimentos, em muitos casos os traumas, que vão florescer aí na adolescência e juventude. Então você que é pai e você que é mãe, você recebeu de Deus uma grande missão, que é ao mesmo tempo uma grande bênção, de ter essa pequenina criança, onde você vai formando-a, e para que ela possa ser formada como Jesus foi. Quando Maria com José encontram Jesus no templo pregando, o final da leitura vai dizer que Jesus voltou com eles para Nazaré e era-lhes obediente e crescia em estatura, sabedoria e graça. Numa outra palavra, Jesus ele era educado. Jesus ele foi formado. Jesus ele foi forjado numa educação tríplice que toda criança merece ter. Feliz dos pais e educadores que oferecem para as crianças uma educação de 3 vias: a via do corpo, a via da mente, das emoções e a via da espiritualidade. Quando fala que Jesus crescia em estatura, ele crescia em sarx, do grego, corpo. Ele crescia em graça. Graça é perdão. Ele crescia em sabedoria. E a psique é o sentimento, é o nefesh, é a alma, ânima. E ele crescia em graça, que é o espírito, ruá, a espiritualidade. Então vejam, meus caros, todo papai e mamãe que são verdadeiros educadores, eles vão dar para a criança 3 alimentos. Um alimento para o corpo, um alimento para a alma
ou para o coração, e um alimento para o espírito. Como que eu alimento a criança no corpo? Dando para ela comida, dando para ela coisas saudáveis. Primeiro leite materno, depois papinha, e depois, vamos gente, aí quer comer de tudo, não é? E o pai e a mãe vai ali regrando, olha, antes do almoço, doce não, talvez doce no final, e vai orientando, ela tem que tomar água, tem que comer coisas com vitamina, come carne, come arroz, come feijão. O papai e a mamãe vai dando um sapatinho, aí o pezinho cresce, vai dar um sapatinho maior, e roupinhas assim, roupinha de um jeito, e roupa do outro, e corta o cabelinho para um lado, e corta o cabelinho para o outro, e a menininha já põe um brinquinho. Isso tudo é o corpo. Os pais estão investindo na criação das crianças para que elas cresçam saudáveis. A criança fica doente, os pais levam no médico. A criança tem uma gripe, põe lá nebulizador, dá ali o comprimidinho, está cuidando do corpo. Infelizmente, meus irmãos, tem muita gente que para aí, no material. Tem muitos pais que acham que os filhos, tendo uma televisão de 79 polegadas, PlayStation, carro, uma casa grande, um quintal grande, um cachorro caro, celular na mão, é um inferno isso aí. Abre a geladeira, lotada de comida. Não precisa dar mais nada. Se a criança está crescendo no corpo, e se ela tem do bom e do melhor, tá bom. Mas isso é uma dimensão só. É uma dimensão só. Eu já atendi esposas muito chateadas com o marido por causa disso. Ô padre, meu marido acha que é só encher dispensa. Toda vez que eu cobro dele alguma coisa, ele fala, está reclamando de barriga cheia, a geladeira está cheia. Aí parece, eu quero só comer. Parece que ele está tratando a gente como um pano de leitão, é só comida. Não, gente, tem uma outra dimensão. Além de cuidar do corpo, das coisas materiais, da alimentação, da roupa, Jesus crescia também em sabedoria. Aqui é o alimento emocional, o colocar no colo, o beijar o filho, o brincar com o filho, o rolar com ele no tapete, corrigir o filho, isso sim, isso não, isso pode, isso não pode, em tal lugar você vai, em tal lugar você não vai. Isso é formativo. O sim tem valor como não, e a frustração faz a criança crescer. Tomar cuidado com o que os seus filhos, e ainda crianças pré-adolescentes, andam vendo na internet. Muitos youtubers ensinando só contra valores, e a garotada lá, e os pais dormindo em berço esplêndido. Deixa a televisão liberada no quarto, a molecada vendo série até de madrugada, e não me venha com essa que eles olham, aquele limite de idade que não olham. Há pouco tempo saiu uma série coreana, sem dizer o nome, estava lá o número grande, 18 anos. O limite é 18 anos. A molecada de 11, de 12, todo mundo comentando e postando cena. Quer dizer, o pessoal está liberado, está liberado. Fica lá em chat de madrugada, e partilhando foto, e partilhando informações. Aí depois, quando nós vemos nos jornais casos violentos, casos que terminam em tragédia, aí todo mundo, aí ó, estava na internet liberado. Está liberado no geral. O que o seu filho tem alimentado a cabecinha dele? Quais são os livros que ele anda lendo? Quais as páginas na internet que ele anda acessando? Quais as séries que ele anda assistindo? Isso tudo é a dimensão da sabedoria, a dimensão da mente, a dimensão das emoções. Tantas crianças com pensamento de adulto. Tem duas coisas chato pra caramba, eu acho chato. Não sei se você acha chato, eu acho chatíssimo. Criança que parece adulto e adulto que parece criança. Você conversa com uma criança, ela parece adulto. Fala como adulto, age como adulto, dá pitaco e conversa de adulto, chatíssimo. Criança tem que ser criança. Brincar, falar a palavrinha errada, da idade dela. Para você lidar com adulto também, meu caro, igual criança, é dose. Um adulto que não tem responsabilidade, um adulto que só faz aquilo que quer, não faz o que precisa, um adulto que não tem horário, um adulto que... Então, duas coisas difíceis aí. Qual é essa dimensão? A dimensão do intelecto, a dimensão da formação afetiva. Colocar mais o filho no colo, cheirar mais o filho, brincar mais com ele, mostrar que ele é importante para você. E tem muitos pais que param aí. Geladeira cheia, a criança crescendo, boa escola, formação intelectual, bons livros, mas faltou uma dimensão. Jesus crescia em estatura, ele crescia em sabedoria, mas ele crescia em graça. Graça é espiritualidade. Então, uma verdadeira educação, os pais que são educadores, eles jamais descuidam da dimensão espiritual, levando as crianças à catequese,
levando as crianças à missa, lendo passagens da Bíblia, comprando jogos bíblicos, Bíblia infantil, desenhos da vida de Jesus, livrinhos de santo, ensinando a Ave Maria, ensinando a rezar o Pai Nosso. E na igreja, como foi comigo e como foi com muito de vocês, é ensinar a criança de pequenininho: olha, igreja não é shopping, igreja não é praça, igreja não é para você ficar correndo, não é para você ficar jogando cadeira no chão, não é para você ficar puxando a cabeça dos outros, não é para você subir no altar e julgar o altar do padre no chão, não é para isso. Igreja é para você rezar, e a criança aprende se os pais ensinam. Qual que é o problema de hoje? Os pais não ensinam. Eles não são educadores, eles são espectadores. O que é um espectador? É aquele que assiste. É isso que nós estamos vendo. Os pais ficam assistindo os filhos e os filhos totalmente sem noção do certo e do errado. Acredito muito, como falou Cortella, que o problema dos filhos são filhos dos problemas dos pais. Uma criança que apronta, e nós falamos, e geralmente nós falamos, não, mas que criança sem educação, que criança mal educada. Está certíssimo, porque uma criança que não é formada, ela vai se deformando. Então cuidado, papai e mamãe, se você não está formando os seus filhos, você o está deformando. Porque uma formação sem formação, ela é deformação no final. Lembra dos nossos pais? Minha mãe comunicava com a gente com o olhar. Não tinha que falar nada não. Ela olhava, a gente já sabia que era para ficar quieta. Hoje os pais estão olhando, os pais estão falando, os pais estão ameaçando, e a molecada não está nem tchum. Está aprontando? Todas. Porque não há palavra, porque não há exemplo, porque não há congruência. A Bíblia vai dizer mais do que para o pai e a mãe, mas serve nesse contexto, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, porque passar disso vem do maligno. E a criança precisa de pequenininho entender o que é sim, entender o que é não. E onde eu vejo que a criança consegue entender isso, não é só nos livros não. Eu vejo na educação do Marcos, meu afilhadinho, que é filho do meu irmão. Ele não deixa ele mexer com o celular. Ele tem que estudar, brincar com as coisinhas dele, tem um joguinho lá, etc. De vez em quando põe para ele um desenho da Patrulha Canina, que ele é doido com essa Patrulha Canina. Antes estava pondo todo dia, agora está pondo umas 2 vezes por semana só. E ele, de vez em quando, fala com a mãe dele: eu vou ver Patrulha Canina com o Dinho, eu que sou o Dinho dele. Aí eu chego, ele fala: Dinho, vamos assistir Patrulha Canina? Pergunta a sua mãe: pode? Eu não vim com ela. Ó, Carol, pode ver? Pode. Aí você entra no meu colo, põe lá a Patrulha. Geralmente o Dinho põe um episódio maior, né? Tem episódio de 10 minutos, você põe um de 40 e fica lá vendo os cachorrinhos dele, cachorro para um lado, cachorro para o outro. Terminou o episódio. Ele fala assim: outro Dinho. A mãe dele fala assim: não, a gente não combinou, Marcos? Era um episódio, você não viu com a mamãe, você viu com o Dinho. Já viu, agora vocês vão brincar. Ah, então tá bom. Desliga o celular, vai brincar com tranquilidade. Não tem birra, não tem grito, não tem rolando no chão, não tem menino sapateando. Aprendeu de pequenininho. É um episódio e pronto. E se chorar, não vai ver nenhum. E aí ele, com 3 anos, ele entende com clareza o sim e o não. O pode e o não pode. Não é? O Samuel até de vez em quando eu vejo que ele é até mais firme com ele. Eu não falo nada que padrinho não dá palpite, né? Coisa que eu não gosto de palpite, também não dou palpite. Mas eu vejo que às vezes o Samuel até, não é? A gente vai embora: ô vovó, eu vou ensinar a senhora a descer a escada. Que a minha mãe desce a escada mais devagar, ela vai devagar. E ele foi ensinando a pôr um pezinho na frente do outro. Isso é desculpa dele para sair de casa, né? Saiu do apartamento. Aí a gente foi lá essa semana. Samuel falou com ele: ó, sua avó já sabe descer a escada, viu? Tá muito frio, você tá com esse pezinho no chão, você saiu do apartamento não. Tá bom. Abriu a porta, sai a minha mãe, sai o meu pai, saiu eu. Ele fez assim, ó. Samuel olhou para ele e falou assim: Marcos, o que nós combinamos? Marcos vai sair não, papai, é só a cabeça. Esperto igual ele só, né? Mas aprendeu, não pode sair, não pode sair. Eu sei que dá trabalho, porque eu vejo o trabalho que eles têm. Educar não é um processo simples, mas é um processo muito benéfico. Quando uma criança bem educada, ela atinge a maioridade. É fácil de relacionamento, é uma pessoa que agrada, aonde vai, é uma pessoa admirada. Uma criança educada, ela cabe em qualquer lugar. Eu conheço, infelizmente você de casos que estão aqui deve conhecer, né? Pais que não podem sair com os meninos. Eu conheço. Padre, não tem como sair com meus meninos. Aonde eles vão, ele acaba com tudo. Só fica em casa. Coitadinho. E joga a culpa nas
crianças. Onde que está a formação? Na verdade, o que houve? Um processo de deformação. E uma criança nesse estado, quem é a vergonha? A vergonha são os pais, que não pode nem sair mais. Não pode ir numa praça, não pode ir no aniversário, não pode ir numa igreja, o menino quebra tudo. Quer dizer, é um processo, infelizmente, de deformação. Tudo começa em casa. Antes com o exemplo, depois com a palavra. Não adianta gritar com a criança, não adianta espancar o menino, não adianta jogar chinelo na cara, você não resolve nada. Muita criança apanha sem saber por que está apanhando. A psicologia infantil, ela ensina, e isso é muito válido, que uma coisa errada não pode passar em branco, tem que ser corrigido. Mas a questão é, como que se corrige? Passo uma dica que eu penso ser uma das melhores. É o papai e a mamãe, ou coloca a criança no colo, ou se abaixa para você ficar na altura da criança e explica que aquilo não foi certo por causa disso e disso. E que se ela fizer de novo, ela vai para o banquinho do pensamento. Marcos foi assim. Carol estava tomando banho, deixou ela fora 1 minuto. Quando saiu, ele pegou um lápis de cor e rabiscou a parede. Até aí, coitadinho, ele não sabe. Ninguém nunca falou com ele que não podia. Aí a Carol falou, olha, não pode rabiscar a parede. Você vai rabiscar o quadro. Já comprei para você o quadro. Se rabiscar a parede, tem castigo, viu? Tá bom. Aí uma tinta lá parece que sai. Aí pegou uma esponja, passou sabão, saiu tudo. Aí ele ficou todo feliz. Dinho, Marcos rabiscou a parede. Eu falei, você tá rindo, né? Não, aqui ó, saiu tudo. Aí então tá bom. Como saiu tudo, ele foi e rabiscou de novo. Aí o Samuel pegou, pôs ele num banquinho olhando para a parede, ele deu um escândalo. E ele levantava, o Samuel punha de novo, ele levantava, punha de novo. Eu falei, quando você ficar sentado aí, 5 minutos você não vai levantar. Pode chorar à vontade, para você aprender a rabiscar a parede. Pronto. Venceu os 5 minutos, levantou, limpou a parede, pronto. No outro dia, a gente levanta, ele tem uns cachorrinhos, a gente deu para ele uns cachorrinhos da patrulha canina. Todos os cachorrinhos estavam olhando para a parede. Aí a Carol, o que aconteceu aí? Não obedeceram, papai. Cantinho do pensamento. Aí o meu pai aproveitou. Tá vendo, Marcos? Eles estão no cantinho. E você também, viu, meu filho? Se você não obedece papai e mamãe, você vai para o cantinho do pensamento. Eu nem me lembro a última vez que ele foi para o cantinho do pensamento. Por que eu estou contando esses exemplos? Gente, a criança é mais esperta do que nós. Bobo é dos pais que acham que a criança não sabe. Os pais estão bobos aí. A criança sabe muito mais do que nós. Já está nascendo lá na frente. Bebê, meu filho, ainda nem aprendeu a andar. Está com um dedinho na tela aqui, ó. Vê uma vez, aprende. Rápido. Então os pais têm que estar aí inseridos neste mundo, mas com uma formação sólida, no diálogo, na conversa. O seu sim tem que ser sim, um não tem que ser não. Eu fui num sítio aí, não vou contar onde, né? Um adolescente, um pré-adolescente, muito raivoso, deu uma mal resposta na mãe, o pai tomou o celular e disse aqui, ó, celular só amanhã, você aprender a responder sua mãe. Só amanhã. Meia hora, estava lá no celular na mão. Quer dizer, não há palavra. Então o jovem, o adolescente, ele acostuma. Ao meu pai não tem palavra. Faça isso que você vai ver. Ele não fala, mas pensa, vou ver. Vou ver o quê? Toda vez eu faço, não vejo nada. Toma o celular, daqui meia hora está na minha mão. Não é? Dá um chá. No menino, ó, 1 dia sem celular, 1 semana, e deixa para você ver. Eu conheço gente aqui do santuário que tem filho, adolescente, jovem, que já guardou o celular 1 semana. E os meninos pia fino. Porque se falar, ó, reclamou, 2 semanas. Vai reclamar mais? 1 mês. Ah, pá, se eu fizer isso lá em casa, meu filho ia acabar de quebrar a casa toda. Não há uma formação, aí tem uma deformação. Né? Mas tem formação, aí é muito triste. O menino é muito esperto, né? Só contar um casinho aqui. Teve um que chegou perto do pai e falou assim, ô pai, o que é? É verdade que o pai é mais esperto que o filho? É, meu filho, porque o pai é mais vivido, o pai tem mais idade. Então o pai, ele sabe mais que o filho. Então tá bom, papai. Quem foi que inventou o avião? Foi Santos Dumont. Pois é, por que não foi o pai dele? Esperto. Criança é esperta. Menino chegou em casa, tinha 2 bifes. Um bife, tamanho da minha mão fechada, o outro desse tamanho. Ele pegou o grande e comeu. O pai chegou aqui, bife desse tamanho. Falou, meu filho, o que você fez? Papai, delícia, comi o bife. Senta aqui. Papai não já te explicou que quem come primeiro, come o menor, para deixar o maior para quem não almoçou ainda? Ô papai, se eu chegasse primeiro, o senhor ia comer qual?
o pequeno, meu filho, então grande é meu mesmo, papai, eu já comi, eu já adiantei. Eu falo, criança está lá na frente, e a gente, os bobos, achando que a criança não entende. Criança compreende os limites, criança compreende uma educação verdadeira, criança compreende uma formação amorosa. E aqui, meus caros, depois você leia, não dá tempo de eu ler tudo agora, mas eu faço questão de me referir a 1 Samuel 2, do 22 e seguintes. Isso aqui é muito grave e a palavra de Deus se cumpre hoje ainda. E os pais estão brincando com isso. Eles vão brincar até o momento que eles vão chorar. Aí não adianta chorar pelo leite derramado. A palavra diz, Eli sabia tudo o que faziam os seus filhos e não os corrigia. Olha o que a palavra está dizendo. Eli era o sacerdote, ele era velho, e tinha os 2 filhos dele, que era o Ofni e Finéias. Os 2 eram de péssima índole. Pegava as carnes de Deus e comia, cantava as mulheres, roubava dinheiro, e eles falando com Eli, seus filhos estão fazendo o que não é permitido. E a Bíblia diz que o pai sabia. Aí o profeta deu uma profecia, falou, olha, se você não corrigir os seus filhos, você será dado um sinal, morrerão os 2 no mesmo dia. 3:13, olha que a passividade. Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre a sua família, por causa do crime dos seus filhos, e ele não os corrigiu. O profeta falou para ele, corrija os seus filhos, eles estão aprontando todas. E Eli, vamos ver no que vai dar. Não os corrigiu. A Bíblia diz, 4 de 10 a 11, aconteceu uma guerra por causa da arca, os 2 foram mortos, conforme a palavra de Deus. Ele era muito gordo, a palavra que diz. Ele estava sentado num banquete, aí passaram o pessoal correndo. Aí ele perguntou, o que está acontecendo? Eles roubaram a arca e os seus 2 filhos estão mortos. Eles morreram à espada. Eli levou um susto, o banco, que é tragédia demais, né? O banco quebrou, ele que era muito gordo, caiu para trás, bateu a cabeça numa pedra e morreu também. E a Bíblia vai dizer, toda essa desgraça poderia ser evitada se lá atrás Eli tivesse corrigido os seus filhos. E aqui, meus caros, não estou falando de coisa pouca, não. Nessas artes, de que criança faz arte mesmo. Criança saudável, corre para um lado, corre para o outro, chuta o cachorro, puxa o rabo do gato, isso aí é criança. Mas há coisas graves, coisas graves. Eu tenho uma alegria muito grande quando eu falo sobre isso, e muitos de vocês tiveram, da mãe da gente abrir a bolsinha da escola e ver se tinha alguma coisa que não era meu. Olhar a mochila, hoje meu filho, o menino vai e volta, ninguém nem dá notícia. Quando aparecia uma coisa lá em casa emprestada, minha mãe falou, use e devolva, isso aqui não é seu. Acompanhar mais os filhos. Tem muito filho que tranca o quarto, o que está lá dentro? Aí muitos pais falaram, não entendi, mas estava dormindo aqui em casa, o policial meteu o pé na porta, levou meu filho, falou que ele é traficante. De onde que ele tirou isso? Aí depois abre o guarda-roupa, porque tem de tablete. Ela falou aqui, a senhora nem abre o guarda-roupa do seu filho, né? Aí não deixa entrar no quarto, é tudo trancado. Não há uma formação aí, houve uma deformação. Então é muito necessário que os pais sejam presentes na vida dos filhos e saibam, olha, amigo você tem na rua, amiga você tem na rua, aqui dentro de casa é pai e mãe. Se eu sou seu amigo, eu lembro dos nossos pais, pelo menos dos meus. Quando a minha mãe pediu uma coisa, eu falava assim, eu não vou fazer, vai, na minha época é diferente, né? Vai fazer, senão a vara de mamelo corre. E corria. Eu era muito magro, né? Eu saía pulando. Meu irmão que era gordinho que levava mais, né? Eu falava, Samuel, isso aqui é um brigadeiro? Tadinho, eu quero. Vai lá no quarto da mamãe e quebra a vara. Ele entrava atrás da porta e quebrava a vara. Eu estava o brigadeiro. Quando a minha mãe chegava da escola, era outra pancadaria, né? Que não era para mexer na vara dela, mas era uma confusão. E eu muito magro, pulava para todo lado, o Samuel gordinho, era o que levava mais, né? Mas não estou falando para bater. Mas o modo que os nossos pais nos acompanhavam era mais ou menos assim, mãe, o filho falava com o pai, né? Mãe, eu não gosto de você. Aí a mãe falava, mas quem falou que eu quero que você goste de mim? Você gosta de mim, eu não gosto, o problema é seu. Eu quero que você me obedeça. Obedecer, você vai, senão eu te mato. Eu falo uma coisa com muita alegria. Minha mãe bateu na gente uma vez só. Uma vez.
E os outros? Nas outras foi tentativa de homicídio, que ela bateu mesmo foi uma. Os outros ela tentou foi matar mesmo. Ela batia quanto força no braço tinha. E a gente respeitava. E tinha medo até. O respeito da infância se transforma em amor na idade adulta. Veja quantos filhos foram criados aqui, e se tornaram muito amorosos com os pais. O que está acontecendo hoje? Os pais não exigem respeito. São carentes. Eles querem amor. Aí faz tudo para a criança, aí os pais carentes ficam assim: ô filho, você ama o papai? Amo. Pode fazer tudo. Você ama a mamãe? Quem falou que os pais antigos ficam perguntando isso? Queria que obedecesse. A obediência na infância é o amor na idade adulta. A displicência na infância é problema na idade adulta. Por que que hoje tantas famílias têm problemas graves com adolescentes? Falta de obediência. Pega carro do pai, capota o carro, pega o cartão de crédito, descobre a senha, tira dinheiro do banco, bebe tudo, uma confusão danada. Porque foram crianças sem limite. Uma criança sem limite será um adulto sem limite. Um adulto irresponsável, um adulto sem horário. Aqui, teve uma casa, sabe? O pessoal estava, um amigo, há muito tempo não viu outro amigo, anos, eram 2 homens. Aí marcaram de se encontrar. Um falou assim: não, eu faço questão de você vir na minha casa. Uma noite de vinhos, de carne e queijos. Aí um amigo foi então na casa desse outro amigo. Vamos falar aqui só Zé e João, só para separar os dois, né? José e João. Quando o João chegou na casa de José, bateu lá na campainha, ele abre a porta. Os dois se abraçam, anos que não vinham ao outro. Nisso entrou um cachorro até maior. Entrou assim, do lado, os dois olharam, o cachorro entrou, tudo bem. Fecharam a porta e os dois sentaram para conversar. Enquanto os dois estavam conversando, o cachorro puxou o fio do abajur, o abajur caiu no chão, estourou a lâmpada. Um olhou para o outro assim, meio sem graça, mas a conversa continuou. O cachorro passou debaixo do sofá, pegou a ponta da toalha da mesa e puxou a mesa toda. Caiu o enfeite, caiu o prato, com a confusão toda. Falou: peraí que eu vou arrumar. Não, não tem problema não, deixa eu arrumar. Não, eu vou te ajudar. Os dois conversando, o cachorro pegou na cortina, arrancou a cortina com o trilho e tudo. Caiu tudo lá pro chão afora. Meu Deus, o que é isso? Porque o cachorro tinha quebrado toda a casa. Eles tomaram lá um lanche mal, que nem como comer direito teve. O amigo falou: olha, hoje eu vou embora, eu tô vendo aqui tá meio tumultuado, né? Ele falou: meio tumultuado, mas coisa a gente compra. Não, tá bom, muito obrigado, é um prazer te encontrar. Tá bom. Você vai embora? Aí vou, Você não vai levar o cachorro, não? Falou: não é meu não, achei que ele era seu. Não é seu não? Não, o cachorro entrou quando abriu a porta. Não é meu nem seu não? Pega uma correia que eu pego a outra. Vamos ensinar esse cachorro aqui a respeitar. O cachorro não era nem de um nem de outro. Quebrou a casa toda. O visitante achou que era do dono. Falou: não vou falar nada. Deixa para aprontar. O cara que é dono não fala nada. E o dono achou que era do amigo. Falou: se o amigo não fala nada, tantos anos, eu que não vou falar nada. Gente, de vez em quando aparecem os meninos assim. Eu estou mentindo. Não aparece pai e mãe, não. Ninguém sabe de quem que é. O menino está quebrando tudo, arrancando tudo e botando fogo. Ninguém fala nada, ninguém corrige nada. Eu conversando aqui com uma dentista aqui de Divinópolis, falou: padre, fale sobre isso e dê o meu exemplo. Eu tenho uma secretária aqui em Divinópolis, tenho meu consultório e tenho a sala de espera. Semana passada, foi uma paciente que levou a criança jogou a planta artificial no chão, quebrou, como chama que põe a planta? O vaso, tem um nome, ela falou um nome lá. É o cachorro, como é? Foi esse aí que falou, né? Quebrou o negócio dela lá, pegou o globo dela, o globo caiu, abriu o globo no meio, o menino puxou o negócio lá do computador, e a secretária toda sem graça, e a mãe sentada assim, espectadora. É o que eu estou falando. Tem muitos pais que abriram mão da missão de educar. Deixa a criança, se ela quer, ela faz. Se ela não quer, ela não faz. O que ela fizer, dá bem feito. Esse processo não é educativo. Ele é um processo que deforma e não ajuda. E o problema que ainda atrapalha. Preste atenção. Eu li uma coisa, já estou na reta final, que pelo amor de Deus, gente. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, na Tijuca. Eu guardei a reportagem. Foi 2017. Na porta de uma escola tinha um pipoqueiro. Aí a mãe pediu à escola para não deixar o pipoqueiro ficar na porta da escola, porque o menino não podia comer pipoca antes do almoço. E ele pedia todo dia, e ela não podia falar não. Então tinha que tirar o pipoqueiro que está errado.
Pode procurar, você que está comigo agora, depois vai no Google e coloca: mãe pede para pipoqueiro ser retirado da porta da escola. Pesquisa, eu pesquisei hoje, está na internet até hoje. Gente, uma mulher que não sabe falar, não. Agora imagina se essa criança não consegue levar um não para pipoca. Imagina uma criança dessa quando crescem, tem que estar a moto do ano, o celular do ano, o tênis do ano, e aí se fala não. Quebra a casa toda. E os pais acham muito bonitinho, né? Aqui eu quero finalizar com um texto pequenininho, 2 parágrafos, que eu faço questão de ler, sobre a importância dos limites. Você que é pai e mãe, atenção. Quem ama, educa, e educação é colocar limite. A imposição de limites desde a infância contribui para o desenvolvimento e para a saúde física, mental e emocional das crianças e jovens. Dizer não é importante para a educação dos filhos. É o que atestam especialistas em educação infantil e médicos psiquiatras. Além de comprovadamente ter efeito preventivo com relação a problemas de indisciplina na escola e vícios. Além disso, muitos pais têm dificuldade de dizer não aos filhos. Precisam criar a consciência de que só dizer sim gera jovens mimados, adultos sem autonomia, dependentes e inseguros. Se você vê um adulto sem autonomia, dependente e inseguro, ele não foi bem educado pelos pais. Os pais deformaram o emocional. Aí, coitadinho, ele vai pagar o parto depois, né? E acima de tudo, crianças e jovens precisam ser ensinados a lidar com limites e frustrações. É só no limite e na frustração que nós crescemos na questão emocional. Então, permita-me 4 dicas para você que é papai e mamãe ter uma educação mais eficaz. Primeiro, são as 3 coisas que os seus filhos mais precisam. Guarde isso e anote. 3 coisas que todo filho precisa dos pais. Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. Eles estão olhando o tempo todo. Uma educação que vá contrário ao exemplo, ela é ineficaz. Não grita não, menino. Você grita o dia todo. Aqui em casa é só no berro. Se eu não gritar, ninguém me ouve. Seja honesto, menino. Ele vê ele pegando pratinha que não é dele, dando troco errado. Então o exemplo é o mais importante. E aqui, 4 dicas simples. Primeiro, repitam comigo. Menos celular e mais colo. Vai lá. Menos celular e mais colo. Você que é papai e mamãe, fique menos no celular e dê mais colo para os seus filhos. Muitos pais falam: padre, lá em casa é um vício, viu? Meus meninos é celular na mão 24 horas por dia. Mas estão vendo quem com celular na mão 24 horas por dia? Tem pai e mãe que dá celular para o menino para eles mexerem no celular. Segundo, comunicação constante e amorosa. Vai lá. Comunicação constante e amorosa. Converse com seus filhos. Converse todos os dias com seu filho. Explique para eles. Forme na conversa. Oriente, converse, pergunte. Tem muitos pais que não conversam com os filhos. Terceiro, elogio, correção e orientação. Vai lá. Elogio. Para coisas boas. Correção. Aquilo que não foi bom. E orientação. Como que deve ser? Tem um exemplo que eu gosto muito. A mãe que pede para o menino pegar um saquinho de leite na geladeira. O menino pega o saquinho pela orelhinha, vem correndo, o saquinho cai e arrebenta. A mãe, uma pedagoga, fala com ele: estourou tudo, hein? Estourou, papai. E agora que estourou, você quer brincar um pouquinho aí? Brincar de quê? Vai pisar no leite com a mãozinha. Aí eu quero. Que lambança, hein, menino? Tá bom. Agora a segunda coisa. O que nós podemos fazer? É limpar, né, mamãe? Então vamos limpar. Rodo. Passar um pano, jogar um pouquinho de sabão, porque o leite tem gordura. Limpou tudo? Limpou, mamãe. Agora vem cá. Toda vez que a mamãe te pediu a buscar um leite, não pegue na orelhinha que vai cair de novo. Pega com as 2 mãozinhas e vem com o leite deitado assim, ó. Nunca mais o menino derramou leite no chão. Entendeu os 3 estágios? Primeiro, não leve o erro tão a sério e brinque. Segundo, o que pode fazer para corrigir. Terceiro, ensinar o certo. Isso é uma lição dos pedagogos para ensinar a criança. Não xingue, não grite, brinque com o que ela fez de errado, ensine aquilo que ela fez que não é bom, como que pode consertar, ensinar o certo, elogiar o que precisa
corrigir o necessário e orientar. E por último, tenha tempo para os seus filhos. Qual é o último? Tenha tempo para os seus filhos. Eu sei muito bem que não é fácil. Tem muita gente que trabalha, chega em casa cansada, queria chegar em casa, tomar banho, ver televisão e deitar mais cedo. Mas os seus filhos estão lá te esperando, principalmente os mais pequeninos. Eles não estão esperando um funcionário, eles não estão esperando uma empregada, eles querem o papai e a mamãe. Brinque com os seus filhos todos os dias. Brinca com a menina de casinha, de tomar chá, de bonequinha, brinca com o seu menino de carrinho, de videogame, de caminhãozinho. Eu sei que é cansativo, mas isso vai construir um laço entre vocês e vai criar no coração dessas crianças lembranças afetivas. E elas vão crescer com muito mais alegria, com muito mais equilíbrio. E uma criança dócil, uma criança que é amada. E porque é amada, corrigida, ela agrada a família, ela encanta os professores, ela conquista pessoas de bem. Desejo que é exemplo de São José e Nossa Senhora, que você possa educar os seus filhos com muito amor. E amor é colocar limite. Amor também é dizer não. Amor é formar, porque um amor que não forma é uma libertinagem que deforma. Infelizmente, quem tem pago um preço muito alto, muitos professores, onde na sala de aula é praticamente impossível dar uma aula, porque aquilo que é na escola é o que trouxe de casa. Que os pais sejam os primeiros educadores, os primeiros professores, os primeiros catequistas dos seus filhos, criando-os com amor, porque quem ama, educa, e educar também é dizer não e colocar limite. Você que participou desta pregação, coloque aí nos comentários qual é, na sua opinião, o maior desafio hoje dos pais em relação à educação dos filhos. Você que tem filhos menores, filhos até 10, 11 anos, qual é a sua maior dificuldade em relação à educação deles? Estarei lendo o seu comentário e, se Deus quiser, preparando outras reflexões como essa, tendo por base as suas dificuldades. Acima de tudo, vale a pena o amor e a oração. Amor, porque é presente de Deus. Seus filhos são graças de Deus para a sua vida. E oração, pedindo a Deus o Espírito Santo, com o dom do discernimento e o dom da sabedoria, para que você saiba como conduzi-los no caminho do bem. E não esqueça nunca essa máxima: as palavras podem até convencê-los, mas os exemplos os arrastarão. Então seja um pai do bem, uma mãe do bem, e mostre para eles, através da sua vida, como é ser um ser humano melhor. Deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, deixe o seu joinha, o seu like e toque no sininho para ser notificado de novos vídeos. E envie o link desta pregação para todo pai e mãe que você conhece, para que todos possam assumir esta missão nobre de serem educadores, formadores do ser integral dos filhos, a nível do corpo, da alma e do espírito. Crescer para fora, crescer para dentro e crescer para o alto. Que Jesus abençoe as nossas crianças. A Ele, que já foi criança, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.